Chovia muito forte aquela noite. Parecia que a chuva não queria dar tréguas. O meu avô Benedito já estava deitado. A minha avó também deitou cedo naquela noite. Afinal de contas, depois do jantar, não tinha muita coisa para fazer. A chuva estava muito forte lá fora e era intensa. Provavelmente, passaria a noite toda chovendo. A minha avó pegou no sono, o meu avô demorou um pouquinho mais para dormir, contava ele. Alguns minutos, ouvindo o som da chuva lá fora, ele conseguiu ouvir a voz de uma criança. Era uma menina. E gritava o nome dele: Seu Benedito! Ô, Seu Benedito! Ele ficou pensando: será que tem alguém me chamando nessa hora? Com essa chuva forte? E ficou quieto, tentando ouvir e esperando se a pessoa chamaria novamente. Em poucos minutos, aquela voz novamente gritava o nome dele: Seu Benedito! Ô, Seu Benedito! O meu avô pensou em acordar a minha avó, mas ele não quis incomodá-la. Ela estava muito cansada e estava dormindo tão tranquila. Ele se levantou, pegou uma capa de chuva e saiu até na frente da casa para ver quem estava chamando. Lá na frente do portão ele viu uma menina. E naquela chuva forte, como estava naquele momento, a menina estava sem guarda-chuva. Não tinha nenhuma proteção. Ela estava toda encharcada. Ele ficou olhando para ela e foi ela que mexeu com ele, dizendo: Seu Benedito, por favor, venha comigo, rápido, venha comigo. O meu avô, seu Nicolau, está precisando de ajuda. Por favor, venha comigo. Nessa hora, a minha avó, que estava dormindo, acordou com aqueles gritos da menina. E ela também se levantou, foi até lá fora, se aproximou do meu avô e perguntou para ele: Benedito, o que está acontecendo? Quem é essa menina? Daí o meu avô falou para minha avó que aquela menina estava dizendo que era neta do seu Nicolau e ela está pedindo ajuda para o avô dela. Ela disse que o avô dela, o seu Nicolau, está passando muito mal. A minha avó ficou olhando para os olhos do meu avô e perguntou para ele: Benedito, você esqueceu? O seu Nicolau não tem neta. Só mora ele e a esposa dele. Nunca ouvimos falar de neta nenhuma. Daí o meu avô, conversando com minha avó, pensou um pouquinho e disse: pode ser que a menina more distante, veio hoje para visitá-lo nessa noite de chuva. Enquanto os dois estavam conversando, eles nem perceberam que a menina desapareceu da frente do portão. Quando meu avô voltou a olhar lá para a frente da casa, a menina já não estava mais ali. Então ele ficou incomodado e disse para minha avó: eu vou até lá. Eu preciso ir até a casa do seu Nicolau para saber se está tudo bem, se realmente está precisando de ajuda. Preciso saber o que está acontecendo com ele. E minha avó falou para ele: então vai. Vai, Benedito. Mas tome cuidado. Tome cuidado. Eu não conheço essa menina, você também não. E está chovendo muito forte. Talvez seja perigoso. Mas o meu avô disse para minha avó: fique tranquila. A casa do seu Nicolau é muito perto. E realmente era muito perto. Somente 2 quarteirões da casa do meu avô mora. Ele pegou um guarda-chuva, saiu, trancou o portão e a minha avó ficou olhando na porta, preocupada com o que poderia acontecer com meu avô. E a chuva continuava caindo forte, muito forte naquela noite. Depois de alguns minutos, o meu avô chegou diante da casa do seu Nicolau. A luz estava acesa e a porta da sala estava aberta. O meu avô chegou no portão e gritou o nome do seu Nicolau. Mas ao invés daquele homem sair, saiu a esposa dele correndo. Por favor, seu Benedito, por favor, graças a Deus, foi Deus que te mandou aqui. O meu marido está passando mal, ele precisa de ajuda. Eu não tenho telefone e está chovendo muito forte. Eu não sei para quem pedir ajuda. E o senhor apareceu na hora exata em que eu estava pensando em sair na rua e bater na porta da casa de alguém para que viesse me ajudar. Então meu avô perguntou para ela: mas o que aconteceu com o seu Nicolau? E a mulher começou a falar para ele: ele está caído no chão, ele estava com muita dor no peito e ele está caído ali. Ela abriu o portão para o meu avô entrar. O meu avô entrou e notou que o seu Nicolau estava tendo um infarto. Meu avô rapidamente saiu da casa e disse para ela: eu vou chamar uma ambulância, calma. Eu vou correr até em casa, já peço para uma ambulância vir socorrer o seu marido.
Meu avô voltou até a casa dele. Ele tinha telefone fixo. Naquele tempo ainda não existia o celular. O meu avô pediu então para minha avó ligar para o hospital e eles mandaram uma ambulância. Foi muito rápido, até que não demoraram muito para chegar. E chegaram a tempo de ajudar o seu Nicolau. Eles fizeram os primeiros socorros ali mesmo na casa dele e depois o levaram para o hospital. Nessa hora, minha avó também desceu na casa do seu Nicolau junto com meu avô. E enquanto estavam socorrendo o seu Nicolau, a avó conversava com a esposa dele e contou a ela que uma menina, a neta dela, tinha ido até o portão da casa dos meus avós e pediu ajuda a eles. Aquela mulher começou a chorar e a minha avó ficou sem entender o que estava acontecendo. Então a minha avó perguntou para a esposa do seu Nicolau: por que a senhora está chorando? O seu marido vai ficar bom. Já estão socorrendo, daqui a pouco ele vai para o hospital. Ele vai ficar bem. A ação dos enfermeiros foi muito rápida. E o seu esposo ficará bom. Pode ter certeza. A esposa do seu Nicolau ficou olhando para minha avó, olhou bem nos olhos dela e disse: eu não estou chorando somente por ele. Eu estou chorando porque a senhora disse que a minha neta foi no portão da sua casa pedir ajuda. Daí a minha avó ficou sem entender. Perguntou para ela: mas o que tem? A senhora deveria ficar contente, feliz e não triste, chorando, porque a sua neta foi até em casa pedir ajuda da gente para socorrer o seu Nicolau. Então a esposa do seu Nicolau contou para a minha avó que a neta dela, há 8 anos, havia falecido. Naquela hora a minha avó tremeu. A minha avó ficou toda arrepiada e disse: não é possível. Eu vi a menina na frente do portão da minha casa. Ela estava toda molhada. E a mulher disse: eu não sei como isso aconteceu. Não sei como isso foi possível. Mas eu te garanto, a minha neta, há 8 anos, que já faleceu. E a minha avó disse: então foi o espírito dela que foi até a porta da minha casa, chamou pelo nome do meu marido, sabia que o meu marido tem amizade com o seu Nicolau e por isso ela foi até lá para pedir ajuda a ele. E a mulher não parava de chorar. A minha avó precisou fazer um chá para ela. E depois de alguns minutos a mulher estava mais calma. E então seguiu com a ambulância até o hospital, acompanhando seu esposo Nicolau. A minha avó e o meu avô voltaram para casa conversando e ela contou para o meu avô o que havia acontecido. Ela contou para o meu avô o que a esposa do seu Nicolau disse a ela a respeito da neta. E o meu avô começou a se lembrar que no momento que a minha avó saiu lá fora, dizendo a ele para tomar cuidado com a menina, que era desconhecida, e ela estava lá na frente do portão toda molhada devido àquela chuva forte, e depois, quando eles olharam para a frente do portão, a menina havia desaparecido. Daí eles ficaram pensando, não tinha tempo da menina sumir daquele jeito. Eles precisariam ver a menina caminhando, seguindo de volta para a casa dos avós dela. Mas eles não viram. Ela desapareceu, sumiu da frente do portão. Então, eles acreditaram que realmente aquela menina era somente um espírito que veio pedir ajuda ao avô dela. O seu Nicolau passa bem. No dia seguinte, no final da tarde, ele já voltou para casa, lá do hospital, e passa bem porque foi socorrido a tempo. E o assunto correu naquele bairro a respeito do que aconteceu, sobre o pedido de ajuda que meu avô recebeu para ir até a casa do seu Nicolau, porque ele estava precisando de ajuda. O meu avô, por muitos anos, contou essa história e eu era somente um menino, tinha muito medo de lembrar e de imaginar como aquela menina surgiu na frente do portão da casa dele. Durante muito tempo eu ia na casa do meu avô, mas não ficava ali durante a noite. E se o tempo mostrava que estava formando chuva, menos ainda que eu saía da minha casa para visitar os meus avós. Depois de alguns anos, eu comecei a perder aquele medo.
Eu fiquei imaginando se a menina realmente apareceu, se era o espírito daquela menina que veio pedir ajuda. Ela não veio para praticar nenhum mal, ela veio para pedir ajuda para o seu avô. E o meu avô foi rapidamente até a casa do Sr. Nicolau, a tempo de pedir socorro para ele.